quero convidar você para ler um texto bíblico comigo, por bondade, para uma breve palavra. E quando eu digo breve palavra, não é em relação a pouca coisa que a palavra tem, mas é justamente na tentativa de diminuir ou resumir a grandeza dela. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, e o verso 56. Esse versículo que representa ou retrata as palavras de Jesus escritas por João. E nós leremos ele agora. Conforme você vê aí na tela, na Nova Versão Internacional, diz assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Amém. Vou ler outra vez. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Amém. Eu quero convidar você que está aí na sua casa para, se possível for, ou onde você estiver e se possível for, inclinar a sua cabecinha e fechar os seus olhinhos e elevar a tua alma ao Senhor enquanto eu falo com Ele, para que essa palavra desça a minha alma. Paizinho querido, é no nome de Jesus o Cristo que nós nos reunimos de maneira distantes uns dos outros, de maneira isolada, mas de coração conectado através desses instrumentos, dessa internet, através de tudo aquilo que o Senhor tem provido a essa igreja como os meios de comunicação. O Senhor tem nos dado esse privilégio de te cultuar e de adorar o teu nome, ainda que seja em casa. E eu sei que isso tem sido para nós talvez difícil, mas certamente o Senhor está aproveitando tudo isso para nos ensinar e levar a igreja a entender a sua vontade plena e absoluta. De igual modo, sei, Senhor, que a saudade é imensa, que o desejo de ver as suas ovelhas é imenso. O desejo de ver os rostos, o desejo de abraçar as famílias, o desejo de alegrar-nos com o ministério de louvor aqui nesse altar, o desejo de contemplar essa igreja repleta como sempre ficava, Senhor. O desejo de ver cada rostinho das crianças que enchia essa frente aqui, antes de descerem ao culto que a Ti ofereciam. Ah, Senhor, não tem sido fácil. Todavia eu sei que o Senhor está no controle de tudo e é capaz de usar todas as coisas para nos fazer aprender. Mas eu também quero fazer minhas as palavras do pastor Ricardo Palazão, Senhor, e te pedir que a tua cura, essa unção de cura, essa cura que nasce de ti e nasceu de ti lá na cruz, porque na cruz, com teu filho Jesus, foste crucificado, e no madeiro levaste todas as dores, todas as enfermidades. Teu sangue que manchou aquele madeiro, salpicou no chão, marcou as vestes daqueles que o ajudaram. O seu sangue sarou o câncer daquela jovem na cabeça, o tumor, sarou o câncer daquele teu servo, que tu sabes. O teu sangue levou sobre si todas as dores. E tudo isso, Senhor, foi cravado na cruz. Não obstante a isso, nosso corpo ainda sofre, porque vivemos num mundo mau, Senhor, num mundo de trevas e de incredulidade. Às vezes nós mesmos duvidamos do teu amor e da tua graça. Às vezes pedimos oração, mas no fundo da alma a gente tem dúvidas.
E a tua palavra diz que todas as vezes que a dúvida chega, ela se torna, portanto, mais poderosa do que a fé que opera o milagre. Portanto, Senhor, pela tua misericórdia, não pelo quanto esforçamos para crer ou quanto lutamos para não duvidar, mas eu apelo pela sua misericórdia. Cure essas pessoas, cure a todos, Pai, dá vida, para que o teu nome e o nome de Jesus o Cristo seja glorificado, para que almas sejam salvas. E se essa pandemia tem algum propósito, Senhor, em termos de igreja, alinha a tua igreja com a tua vontade, mas salva milhares de pessoas, Paizinho. Traz ovelhas perdidas ao teu aprisco. Perdoa os pecados, Senhor, de todas as gentes. Eu te suplico, Paizinho, porque sei que nos ouves e és bondoso para atender. Por isso concordo com esses pedidos todos. Que venham o milagre, venham a provisão sobre aqueles que precisam, o conserto sobre aqueles que necessitam. E que a tua palavra, Senhor, enquanto eu a falar, pois tudo o que posso fazer é apenas falar, mas que o teu Espírito, Senhor, nos guie, que o teu Espírito nos ensine e nosso coração acalente cada uma das verdades. Eu te suplico, crendo no teu poder, agradecido por tua misericórdia, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tantas coisas para dizer. Contudo, vamos tentar observar o que a palavra tem a nos ensinar. Óbvio que você já conhece esse texto. O capítulo 8 é um dos capítulos mais belos para mim do Evangelho de João. Até porque a sua narrativa tão bela, tão extraordinária, começa em um dos momentos bastante contundentes enquanto Jesus estava nas proximidades de Jerusalém. Depois de passar uma noite inteira em oração no horto, no Getsêmani, pela manhã, enquanto se assenta, ainda que de maneira discreta, para ensinar, as pessoas procuram ele e um grupo estava ali para ouvi-lo, enquanto que outros trazem uma mulher apanhada em adultério e tentam usar isso contra Jesus para que ele também desse ordem de apedrejamento. Você conhece a cena? Jesus libera o seu perdão de maneira graciosa e inicia uma série de pregações, ministrações, que duraram o dia inteiro, talvez 2 ou 3 dias. Dentro dessa perspectiva de ministrações, ele tem a atenção das pessoas, justamente porque ele traz para si a responsabilidade de que ele é a luz desse mundo em trevas. E ecoa aos ouvidos daquelas pessoas que ele não somente tem o poder de libertar o mundo da escravidão, da ignorância, de tantas algemas das quais eles têm, mas que ele também tem a capacidade de libertá-los e conduzi-los a uma plena liberdade, como que num caminho iluminado, sendo ele próprio a luz do mundo e sendo ele próprio o libertador do mundo, sendo ele próprio a verdade, sendo a própria verdade a sua palavra. Por isso ele afirma de maneira contundente que se ele o fizer, estará bem feito. E que todo aquele que quiser conhecer a verdade, certamente essa verdade libertará as pessoas. Logo a sua palavra está sendo anunciada. E algumas pessoas rejeitam
a verdade do Cristo. E, portanto, ele revela essa palavra ao coração justamente porque as pessoas o acusavam de tantas sedições e tantas mentiras. Uns afirmavam que ele estava possesso de demônios, outros afirmavam que ele era louco, que estava em desvaneio de mente. Outros diziam que ele estava possuído e as suas palavras eram completamente blasfêmias. Perceba que usam a pessoa do próprio Abraão, que é a base central da fé judaica, a vida de fé que Abraão possuía. E eles tentam desmerecer Jesus em detrimento de Abraão, e é nisso que Jesus aponta o nível de relação que Abraão construiu para com ele. O nível de entendimento que Abraão tinha para com Deus e que esse entendimento chegou até Jesus. Isso deixou as pessoas um tanto que mais absortas e indignadas, porque afirmaram a ele: você ainda é jovem, você não tem nem 50 anos, e você afirma que Abraão te viu demente. E Jesus faz uma das mais belas declarações de todo o seu ministério. E ele disse que antes que Abraão nascesse, eu sou, disse Jesus. Aleluia. Antes que qualquer coisa viesse ao mundo, ele diz: eu sou. Repetindo a mesma palavra que Moisés indagou ao Senhor no capítulo 3 de Êxodo, mesmo depois de Deus utilizar-se de sua sabedoria e se apresentar a ele como o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés, querendo saber o nome do divino, diz: qual é o teu nome, para que os outros creiam que o Deus tal me mandou dizer? E a resposta de Deus a ele foi exatamente essa: eu sou. Como quem, de uma forma aplicativa, quisesse dizer: ele não pode ser definido como um Deus que existe e nem como um Deus que não existe, porque tudo aquilo que existe teve uma origem, fora criado, mas tudo aquilo que ele diz ser é justamente algo impróprio ao conhecimento humano, indefinido na mentalidade frágil do ser humano, que significa simplesmente dizer que ele é de eternidade a eternidade. Ele é e continuará sendo o Deus que é as nossas forças diante das nossas mazelas, que é a nossa ajuda diante do nosso pedido de socorro, que é a nossa bênção diante das nossas maldições, que é a nossa luz em meio às nossas trevas. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Diante disso, Jesus afirma de si mesmo: eu sou. Essa declaração, naturalmente, levou as pessoas a terem o ápice de pegarem pedras e tentarem atirar contra ele, mas não tiveram força nem autoridade para tal, porque não era chegada a sua hora, e ele também não iria morrer dessa forma. Perceba, portanto, que a declaração de Jesus: o vosso pai Abraão exultou ao ver o meu dia, e quando o viu, se alegrou, me faz pensar e me reporta a tentar vislumbrar esse momento da vida de Abraão e tentar compreender esse nível de relacionamento que esse homem tinha para com Deus. Como é que ele conseguiu chegar a esse nível? O profeta Isaías afirma, nas palavras do próprio Deus, que Abraão era seu amigo. Tiago, quando fala de Abraão, afirma que Deus olhou para Abraão e disse: este é meu amigo. Como é que esse homem conseguiu ter uma relação com Deus com tanta intimidade, a ponto de o pai mostrar os dias de seu filho no futuro, e a ponto de o próprio Abraão olhar para o futuro e ver Jesus nele?
Como é que Deus fez isso? Como é que esse homem atingiu esse ápice relacional com Deus? Ele é para nós um exemplo e um ícone de fé. E todas as vezes que reputamos o entendimento de fé, vamos nos pautar na vida de Abraão, do qual começa o seu ministério e a sua narrativa a partir de um chamado extraordinário que o Eterno lhe faz. Perceba que esse chamado do divino é dividido em tantas partes, e que levou Abraão a ter o entendimento de Deus a ponto de querer ter uma amizade com o Senhor. E por isso ele viu Jesus, e eu quero te levar a isso rapidamente. Perceba que o ministério e a vida de Abraão, a vida relacional dele para com Deus, foi como que construída em uma escada de poucos degraus. Mas a significância de poucos degraus não significa que era simples e fácil de subir degrau a degrau, mas que todos eles tinham seus níveis de dificuldade e que este, em todos os momentos, conseguiu superar, a ponto de se tornar amigo do divino. E eu quero te convidar a ver essa história a partir desse momento em que no Gênesis 12 você vê o chamamento do Senhor a Abraão, ainda quando este morava com seus pais em Ur dos Caldeus, na terra que hoje pertence ao Iraque. Perceba, portanto, que à medida em que esse homem ouve o chamado do Senhor, e de maneira tão linda, que é tema de canção, onde o Senhor diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele faz a promessa dizendo: farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Perceba que essa promessa do Senhor a esse homem, de forma tão extraordinária, tão perfeita, dentro da nossa perspectiva, ele consegue entender a voz do Senhor. E a gente acredita que essa promessa foi dada a ele quando ele tinha 75 anos de idade. Embora a gente entenda assim, mas a Bíblia nos ensina que um pouco antes, Deus falara esses primeiros versículos a Abraão. E a promessa fora dada sim com 75, mas o chamamento se deu aos 60. Perceba, portanto, que dentro dessa dinâmica de vida, ele está justamente na casa de seus pais. E Deus diz a ele: você sai dessa terra, sai da casa de teu pai, sai desse ambiente familiar, toma a tua esposa, os teus bens, e vai para uma terra que eu vou te mostrar o caminho. Temos a impressão que ele prontamente obedeceu, e é verdade, ele prontamente obedecera, mas não obedecera prontamente na totalidade à instrução. Ele obedecera a ordem, mas a instrução por completo não fora executada. Porque Deus disse a ele: deixa a casa de teus pais, deixa a terra de tua família, deixa o ambiente onde você vive, e vai para um novo ambiente. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que ele juntou tudo que tinha, tomou consigo seu pai, sua mãe, seu sobrinho Ló, e partiram, e chegaram até Harã, e ali ele ficou. Harã estava ainda dentro dos termos da Mesopotâmia, e lá eles se estabelecem, e lá eles prosperam, lá eles avançam, lá eles percebem a riqueza, lá eles avolumam
ovelhas, camelos, mulas, bois. Lá os seus servos crescem. E lá eles se estabeleceram. De modo que a ponto de viverem um bom tempo, e o seu sobrinho Ló estabelecesse como família, e o seu pai estabelecesse ali. Passado, portanto, bastante tempo, enquanto eles estão nessa terra, há algo que acontece entre ele e Ló, e uma contenda entre os pastores de ambos fez com que tivesse o entendimento de se separarem. E Ló, observando umas campinas, decidiu, portanto, ir adiante. E Abraão permaneceu onde estava. Perceba que ali onde eles se estabelecem, seu pai falece. Ló agora se aparta. Então vem Deus a ele no capítulo 15. Então diz a Abraão e faz a promessa de que ele seria pai de multidões, e dá a ele a visão, o vislumbre, o tirando da tenda e mostrando o que seria a sua herança. A promessa, portanto, veio posterior ao chamado. Primeiro Deus o chama, depois Deus promete o que virá, mediante a obediência à instrução do chamado. E por que passa esse tempo? Porque Deus disse a Abraão e a Sarai: vai a uma terra que eu vou te mostrar. Mas em obediência partiram. Mas de alguma maneira, ou deixando de lado a instrução, levaram seus parentes. E esses parentes de Abraão atrasaram o tempo da promessa da vida dele. Enquanto Deus diz até o cumprimento, deu-se muitos anos de atraso à promessa, querendo nos fazer compreender a Bíblia, que existem algumas decisões que tomamos que infelizmente atrasam os planos divinos. Não bloqueiam, mas atrapalham. Não da parte de Deus, da nossa própria parte. Perceba que ele não precisava levar o sobrinho, nem o pai. Deus foi muito claro para com ele. Estes serviram como que de embaraço em sua caminhada. Quando se estabelecem em Harã, eles amam a prosperidade do lugar. Seu pai e seu sobrinho certamente o influenciam a permanecerem ali, a estabelecerem suas residências. Naturalmente, isso foi um atraso de vida para Abraão. Observe que existem não somente decisões que nos atrasam, mas existem algumas associações que nos atrasam. Existem algumas amizades que nos atrasam. Existem alguns relacionamentos que nos atrasam, nos atrapalham, criam-nos confusões, impedem que a bênção do divino se cumpra no período no qual havia Deus determinado. Mas ele respeita a minha escolha errada, e o tempo, portanto, é prolongado para que a promessa se cumpra. As pessoas das quais Abraão leva não estavam nos planos de Deus durante esse trajeto. A caminhada profética dele começa aos 75, somente depois que o seu pai morre em Harã. E Ló se aparta dele. Então ele é batizado nas águas do Eufrates, pois cruzou o rio. Por isso é chamado de hebreu o que cruza. Perceba
que Deus jamais estabelece aliança sem qualquer evidência de batismo. Para que a aliança seja estabelecida, Abraão tem que cruzar as águas numa espécie de batismo. Você vai ver Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios 10, dizendo que para a aliança com Israel fosse efetivada, Deus os batizou todos de uma vez no Mar Vermelho, na nuvem e no fogo. Não existe aliança sem uma evidência física e visível de morte para a velha vida, de deixar o passado para trás, de largar o que te atrasa, de deixar de lado o que te prende ao passado, de levantar a âncora e partir rumo ao destino que Deus preservou. Como quem diz, faço nova todas as coisas. Como quem olha e diz, daqui para trás foi um tempo, e de agora para frente é um novo tempo. As crises, as lutas, as demandas, geradas por todas essas consequentes escolhas abraâmicas, certamente, não somente atrasaram a vida desse patriarca, mas também trouxe grandes infortúnios para a vida de tantas outras pessoas. É por isso que às vezes a gente não compreende porque a bênção de Deus demora tanto para nos chegar. Por isso que às vezes a gente fica em conflito por conta do tempo do divino, por não compreendermos o seu nível de tempo. Mas se conseguíssemos olhar na régua de nossa vida, talvez iríamos perceber os picos em que tomamos decisões erradas e fazemos escolhas erradas, seja com amizades, seja com associações, seja com quem se casa. E essas escolhas não só atrasam, como algumas delas podem bloquear para sempre todo o processo divino de uma chamada. Não por parte de Deus, mas por nós não conseguirmos mais nos desalinhar de tantas amarras das quais criamos. É por isso que às vezes, não compreendendo, não entendemos o processo. Às vezes o tempo de espera é justamente o tempo necessário para Deus dar um jeito de tirar alguns embaraços da nossa vida, para limpar o trecho de nossa jornada, para fazer abrir os olhos e ver o tipo de associações que estamos fazendo. É notório que cada um de nós tem ao longo da vida inúmeras experiências de coisas que decidimos fazer e que nos arrependemos depois. Quantos de nós tomou escolhas, decisões que mudaram por completo o rumo daquilo que havíamos sonhado? Não poucas vezes nos arrependemos, nos entristecemos, mas é necessário termos a ousadia de pedirmos a Deus que nos mostre exatamente se estamos caminhando na direção ou se tomamos algum atalho, ou se alguém pegou carona na nossa bênção. E se esses sanguessugas como Ló pegou carona na sua bênção, esteja certo que em algum momento Deus vai dar um jeito de fazer com que ele se aparte de você. Até porque somos, por sinal, chamados por Deus para ser uma bênção. E talvez você me pergunte, mas não foi para isso que Deus chamou Abraão? Foi. E isso só começou a acontecer depois da promessa efetivada, não antes. Se você observar a vida desse homem antes, é só problema. Ele tem problema no Egito. Ele tem problema de levantar uma guerra por causa do sobrinho. Cria confusão com 5 reinos por causa do sobrinho.
tem problemas com o rei de Sodoma por causa do sobrinho. Coloca a vida de 318 soldados em risco por causa do sobrinho. Vamos falar a verdade, tem gente que até agora só te trouxe dor de cabeça, não foi não? Se você fizer uma análise bastante prática da sua vida, talvez você vai olhar e vai dizer: o que eu fui fazer? Mas ainda dá tempo de em Deus buscar a redenção. E às vezes o apartar-se causará mais estrago do que se tiver que suportar. Por isso que eu disse que existem algumas associações que bloqueiam para sempre todo o plano do divino em relação à sua chamada. Obrigado, filho. Contudo, Abraão tem um processo que precisa caminhar. E Deus permite que as lutas de sua vida o conduza para que ele entenda que o sucesso de uma missão é determinado pelo quanto eu estou disposto a obedecer à instrução. Eu posso simplesmente ouvir e não querer seguir a trilha. E a instrução do divino, ela nunca vem de um modo por completo, ela vem por partes. Justamente para que não erramos a rota, para que não achamos que vai ser fácil, ou para que não nos assustemos diante daquilo que é visível. E ele vai dando a ideia a Abraão, por isso ele disse: vai que eu vou te mostrar, sai que eu vou te guiar. Ele poderia ter dito: a tua rota é por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e vai chegar lá. Esse é o mapa que você vai ter. Ao contrário disso, ele disse: o teu caminho é incerto para ti, mas é certo para mim. Sabia Deus que o processo da caminhada, ele teria que intervir, ele teria que mover-se para que o plano não fosse abortado. Eu lembro-me no ano de 2001, quando um dos homens que mais, para mim foi um dos mais importantes ao longo do meu ministério, mas que norteou-me aquilo que entendo por ser um chamado missionário, que discipulou-me nas questões ministeriais de missões. O saudoso pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz. E em uma de nossas prosas, enquanto eu rasgava o meu coração diante dele, mediante a incompreensão dos meus líderes em relação à minha chamada, e eu com muita altivez e com desejo de ir à frente, de ir. Então ele disse-me com muita calma. Ele tinha um largo sorriso e uns dentes muito brancos e um olho avermelhado, de tantas lágrimas que ao longo do dia derramava. E ele disse: não se apresse. Quem promove a pressa em chamada, não poucas vezes é o diabo, porque ele sabe que apressando te farás trocar os pés pelas mãos e corre o risco de abortar a chamada. Linda lição. Pena que eu não ouvi. Paguei um alto preço por não ouvir. A instrução é nos dada para que sigamos por completo. A instrução bíblica não pode ser distorcida e nem tampouco tem atalhos. A instrução bíblica não tem mecanismos puros de jeitinho brasileiro. A instrução bíblica não aceita mecanismos que a deturpem para deixar o caminho mais fácil. A instrução bíblica nos convida diretamente a tomar diariamente a cruz da vida e seguir carregando-a sem cortar pedaço, encurtando-a. A instrução é prática, dura, mas deve ser seguida. A instrução do divino foi: sai e vai, você e tua mulher e tudo que você tem. Deixa a casa dos teus pais e vai. Mas por conta da não observância aos detalhes da instrução, sofrimentos atrozes lhe trouxe e atrasou
toda a promessa do divino na sua vida. Agora perceba que tal qual é a importância de obedecer, é o vislumbre e a obediência aos detalhes da instrução. E nós, na nossa ansiedade, na ânsia de querer fazer, geralmente nos esquecemos dos detalhes. Eu tive o desprazer de mudar inúmeras vezes, mais de 20. A tal ponto de que eu me tornei um montador de móveis profissional. Hábil. Tenho todas as ferramentas. Monto até de olho fechado alguns. Mas eu me lembro que no início, talvez lá nos idos da 5ª, 10ª mudança, ainda estava nesse negócio de a gente mudava tanto que guarda-roupa era tão bom que só dava para mudar uma vez. Quando ia montar a segunda vez, ele ficava de cabeça para baixo, e tão mole, tão cheio de, sabe? Era aqueles... Alguém disse que pobre gosta de coisa brilhante. Os nossos móveis eram tudo brilhante, justamente porque era tudo barato. Sabe, aquelas coisas brilhantes. Acende uma luz, fica aquele monte de luzinha aparecendo, brilhante. Baratinho, aglomerado. Quando você tirava ele do lugar, ele já saía assim. Que coisa mais triste. Mas eu me lembro que algumas vezes que a gente mudou, teve que comprar guarda-roupa novo, armário novo. E era aquele negócio, 18 vezes no cartão, ou melhor, no carnê das Casas Bahia. Era um sonho. Ter o crédito de R$100 parcelado em 18 vezes na Casas Bahia. Contudo, lembro-me que ao montar alguns guarda-roupas, eu, na minha incapacidade de observar a instrução, por achar que sabia, e esse é um dos grandes problemas que a gente comete na vida, por achar que sabe. Eu sei o que eu estou fazendo. Já fiz isso antes. Sou capaz de fazer isso aqui. Já provei isso antes. E a nossa jactância, o nosso orgulho nos faz tropeçar justamente nos lugares que a gente passou com segurança. Não poucas vezes a gente leva um tropeção num carreador que a gente já passou ali tantas vezes. A gente diz, nunca tinha visto essa pedra aqui. Justamente aquele dia alguém te diz, olha, cuidado por onde andas. E a resposta foi, estou acostumado, já passo por aqui tantas vezes. Na nossa maneira tola de viver, de ser, esquecemos os detalhes da instrução. E não poucas vezes eu tive que desmontar guarda-roupas ou armários inteiros, porque esqueci de olhar os detalhes da instrução e montava a peça errada no lugar que não podia montar. Embora parecia que era ali, mas não era dali. Então obedeça a instrução, pare de dar murro em ponta de facas. Obedeça o que está escrito nessa palavra em tudo, não fuja dela. Ah, mas é difícil, pastor, é difícil, mas é o céu que está em jogo. Pode ser difícil sob o aspecto humano, mas ele se torna simples quando você segue a trilha que Abraão nos deixou de maneira relacional. Ele começou errando. Um dia eu vou mostrar para vocês aqui. Abraão foi submetido a 17 testes. 17 testes ele foi submetido. E ele reprovou em 6. E foi aprovado em 11. Passou na rapa. Sabe? E era o pai da fé. Então quem nós pensamos que somos? Não importa se a tua nota foi vermelha, continue lutando, porque outro teste virá. Mas obedeça à instrução. Ele poderia ter fracassado e, como fracassou no Egito, ao mentir que ela não era sua esposa, embora fosse sua meia-irmã. Poderia ter dito, eu confio em Deus, ela é minha esposa e Deus me guarda. Mas fracassou. E ele poderia ter dito, já que eu menti, vou voltar para trás, porque falhei no primeiro teste. Aliás, no terceiro teste. Entretanto, ele continuou rumando, mesmo que a nota fosse vermelha, porque sabia onde queria chegar. Tem uma instrução dada a você, não fuja dela. Se a instrução te diz norte, vá para o norte. Se a instrução te diz sul, é o sul. Se a instrução te diz faça isso, faça exatamente como a instrução diz.
Como já vos disse muitas vezes, o sucesso de uma missão está circunscrito, está amarrado, está conectado à obediência à instrução. O sucesso do ministério de Jesus se deu porque ele obedeceu à instrução dada tintim por tintim por seu Pai. O sucesso da instrução do ministério dos discípulos se deu exatamente porque eles obedeceram tintim por tintim as instruções de Jesus pós-ressurreição. E a gente quer ter sucesso sem seguir a instrução? Aí não é nem ser tolo. Aí é justamente nós querermos até um troféu ou um canudo de certificado ou diploma de tolo mor. Nem sei se existe o tolo mor, mas talvez alguém se candidate. Perceba que o primeiro degrau da vida de Abraão o levou a entender que ele precisava ouvir e ouvir atentamente, para obedecer atentamente à instrução que lhe era dada, para não correr o risco de abortar ou atrasar ou causar danos terríveis na vida de pessoas, colocando-os em risco. Mas se você seguir a trilha de Abraão, Deus está o guiando, não desistiu dele. Ele sai, portanto, de Harã, cruza o rio e vai em direção aonde o vento leva, aonde o Espírito o leva. Por isso que você vai ver do capítulo 15, o início do versículo dizendo: e depois de quê? Depois de todas estas coisas que ele passou, depois de Ló ter se separado, depois de seu pai ter morrido, depois de ter ouvido de Deus a instrução para cruzar o rio, então vem o Senhor agora e quer dar a ele um novo nível de relacionamento. Quer conduzir a ele a uma ideia um pouco mais afinada do relacionamento com o Eterno. Pois ele está dentro de sua tenda, a idade já está avançada, ele já não é um cara novo, é um menino que passa dos 75, garotão. E Deus diz a ele: você vai ser pai de multidões. E ele diz: eu creio ainda que aqui tem caldo. E Deus diz: sai daí da tua tenda que eu vou te mostrar algo divino. E ele saiu para fora da sua tenda e Deus o convidou e mandou ele olhar as estrelas e contá-las. E você sabe que ele tentou contá-las, mas sendo isso impossível, ele disse ao Senhor: não dá para fazer essa conta. Então Deus disse a ele: eu te falei que o seu herdeiro não será o Damasceno Eliezer, mas que o seu herdeiro virá. E o seu herdeiro se te fará outros herdeiros, e tanto quanto são essas estrelas no céu, serão os seus filhos aqui na terra. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. O que é esse nível de fé de Abraão? É justamente o fato de ele olhar as estrelas e, contemplando-as, ele consegue ver o rostinho de Isaac, menino Isaac. Consegue ver o rosto de Jacó, consegue ver o rosto de Esaú, consegue ver o rosto dos seus netos, dos bisnetos e tataranetos. E os céus se povoam de rostos, por conta da obediência ao chamado e a obediência à instrução. E depois de ter perdido todo esse tempo do qual ele era muito importante, Deus agora lhe faz essa promessa extraordinariamente linda, e quer dar a ele o privilégio de um novo nível. Se o primeiro degrau da escada o convidava a se aproximar de Deus em obediência à instrução, o segundo degrau começa depois que as coisas passaram e Deus o convida para ver pela fé o que tem pela frente. Então agora o Pai o está convidando para um compartilhamento de amizades e sonhos
e de sentimentos. Quando o Pai dá a condição a Abraão de vislumbrar o que está por vir, é como se Deus estivesse dizendo: a partir de agora eu vou começar a te mostrar coisas espirituais. É por isso que no dia seguinte ele faz um altar e coloca carnes para sacrificar ao Senhor, e passa o dia orando, enxotando as aves que vinham tentando comer a carne do altar, até que no fim do dia Deus desce dos céus e consome em uma língua de fogo aquela carne. Antes, porém, Deus deu a ele uma visão extraordinária. Antes ele tinha visto os seus filhos do céu, creu. Mas agora eles vê os seus filhos na escravidão do Egito, na terra. Creu também. Agora é um novo nível. Ele está exercendo a fé que jazia dentro de seu coração. Deus deseja oferecer a ele um relacionamento possível, um relacionamento íntimo, um relacionamento que o leve ao nível de uma amizade fiel, que possibilite compartilhar os segredos profundos do coração de Deus. Esse continua sendo o desejo de Deus até hoje, porque ele viu que deu certo com Abraão. O convite do divino a ele, através dessas demonstrações de amor e cuidado, faz com que Abraão cresça em relacionamento com o Senhor e comece a buscá-lo com intensidade. Mas Deus buscava um pouco mais. Deus não estava simplesmente buscando alguém que estivesse disposto a caminhar com ele por longo tempo. Deus não estava buscando alguém que se estivesse disposto a 1 ou 2 vezes por semana efetuar um culto de louvor a ele, levantando um altar. Diga-se de passagem que Abraão levantou ao longo de sua caminhada 10 grandes altares de culto ao Senhor. Então Deus não estava buscando apenas alguém que efetuasse celebrações esporádicas de culto, ou que simplesmente treinasse os seus servos para que quando a necessidade viesse ele estivesse pronto. Mas Deus estava buscando alguém que estivesse disposto a se relacionar com ele de tal maneira em que o coração da divindade pudesse ser sentido no coração da humanidade, em que a experiência do divino pudesse ser absorvida por seres meramente humanos. Deus queria um amigo cujo coração pudesse bater em sincronia com o bater do coração de Deus. Ele estava buscando alguém que podia compartilhar dos seus sentimentos e esse alguém pudesse compreender. E se eu afirmo a você que até hoje Deus não está buscando apenas companhia. Deus não está buscando prosélitos. Deus não está buscando apenas servos. Deus não está buscando gente que simplesmente diga: eu vou fazer porque é para Deus. Deus não está buscando religiosos. Deus não está buscando membros. Deus não está buscando coisas que andem com Ele por necessidades. Jesus deixa muito claro que Deus está buscando pessoas que compreendam seu coração. E só conseguem ser verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, cujos tais o Pai até hoje procura. Quem estiver disposto a romper o nível da humanidade e chegar no nível do compartilhar da divindade em um relacionamento profundo. Significa dizer que Deus está ainda hoje olhando para nós e nos convidando para olhar menos para esta terra e olhar mais para Ele, para deixarmos mais as coisas dessa terra e nos agarrarmos mais às coisas dele. Ele está em constante convite dizendo: suba de nível. E ele agora oferece a Abraão o seu coração. E como ele faz isso? Bem, a terra continua imergindo-se no pecado cada vez mais latente. E as 5 cidades que compõem as aglomerações de Sodoma e Gomorra se tornam cada vez mais pecaminosas a ponto de sua imundícia cheirar mal, e o cheiro dessa maldade chegaram às narinas do divino.
De modo que, diz Deus, eu preciso checar. E checando, ele percebe que é exatamente isso e que aquela maldade não tinha mais jeito. Para coibir o alastramento disso tudo, Deus decidiu promover um isolamento em Sodoma e Gomorra. De modo tal que ele odeia essa situação pecaminosa. E a justiça de Deus exige a punição daqueles pecadores. A santidade exige que a justiça de Deus opere contra aqueles pecadores. Mas aqueles pecadores também são alvos do amor e da misericórdia de Deus. Então, ao mesmo tempo que a justiça divina exige a punição, ao mesmo tempo Deus, que é puro amor, espera a rendição. Ao mesmo tempo que a santidade e o mau cheiro do pecado a provoca, a ponto de que exija de Deus uma justiça rápida, em cumprimento ao clamor da santidade. Mas o seu coração bate latente, porque mesmo pecadores, mas ele ama aquela gente, e a sua misericórdia espera a redenção. A sua graça ainda espera a redenção. Então ele precisa de um amigo, porque há dados momentos que até um Deus quer ter um amigo. Embora ele tenha nos céus toda a divindade, todo o ser criado de maneira celestial, mas ele quer compartilhar isso com um amigo. Para quê? Vou te explicar. Ele procura o Abraão, e diz a este: o cheiro do pecado de Sodoma e Gomorra chegou até mim, e eu não posso suportar isso. Por isso, no capítulo 18 e lá no verso 17, você vai ver Deus argumentando consigo mesmo, ou seja, com a Trindade. E ele diz: ocultarei eu a Abraão o que irei fazer? Ficarei calado enquanto Abraão vê eu destruir Sodoma e Gomorra? Percebe? Que o versículo 1 do capítulo 18 do Gênesis, eles colocaram João, mas é Gênesis. Você vai ver que os anjos chegam diante de Abraão, mas chegam porque Deus havia dito o que iria fazer. E Deus agora está procurando um coração que o compreenda. Um coração que sinta as suas dores. Um coração que sinta a ira da justiça, mas que se mova pelo amor e pela misericórdia. Um coração que sinta que ele é amor, mas que é justiça, mas que ao mesmo tempo se condoa pelo amor e pela misericórdia. Então ele vai até Abraão e diz: eu não vou deixar ele ausente dessa informação, vou falar com ele. E vai ter com Abraão. E diz: Abraão, chega mais, eu vou te confessar algo de amigo para amigo, de um Deus para uma criatura. E Deus abre o coração para Abraão e diz o que ele irá fazer. Você já imaginou Deus compartilhar os planos dele com você a respeito de sua família, a respeito de seus amigos? E Deus vem até ele e diz assim, 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 assim. Abraão moveu-se de compaixão. Mas o seu mover de compaixão, diferente do mover de compaixão do coração de Deus. Deus estava movido por todos os habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra, embora a sua justiça exigia punição. De igual modo, a sua justiça exigia punição dos ninivitas. Não era diferente disso. Então ele compartilhou o seu coração a Jonas e disse: vai lá, anuncia para eles que eu
vou subverter a cidade em 40 dias. Anuncia para eles a ruína, anuncia para eles a derrota. De igual modo, Jonas protelou, e como você sabe a história, mas chegando lá, ele anuncia e se assenta debaixo de um zimbro para ver a cidade pegar fogo como Sodoma e Gomorra. Mas o rei daquela cidade ouviu o clamor e disse: 3 dias de jejum total, até mesmo os animais não vão comer. Vamos pedir perdão e nos arrepender. Então Deus olha do céu e diz: viste como o coração deles se arrependeram? Não mais subjugarei os ninivitas. O que Deus está fazendo com Abrão é a mesma coisa. Abrão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas o meu coração cheio de misericórdia precisa de alguém, Abrão, que sinta o mesmo. O Abrão diz: eu. E ele começou a orar e disse: Senhor, não se zangue comigo. Eu sei que o Senhor vai destruir, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor destrói. Deus disse: não destrua não. Se tiver 45, destrua de jeito nenhum. Se tirar os outros 5, 40, não destruirei. 35 também não. 30 também não. 20 também não. Não se zangue ainda, Senhor. Se tirar dos 20 tiver 10, não destruirei, por amor aos 10. Então Deus esperou. Mas o Abraão se levantou. E diz a Bíblia, e saiu da presença do Senhor. Deus compartilhou o seu coração na perspectiva de que encontrasse um amigo que sentisse o que ele sentia, o gemido de milhões de almas. Mas Abraão sentiu misericórdia apenas de Ló e sua família. Se ele tivesse dito: não se zangue, Senhor, mas se dos 10 tiveres apenas um justo em Sodoma, tenho convicção do que digo agora, e perguntar se destruiria a tua cidade, o Senhor lhe responderia no mesmo ânimo que respondeu às perguntas anteriores: se eu encontrar um justo sobre Sodoma e Gomorra, não destruirei. Porque se houver um justo, a graça de Deus pode se manifestar liberando perdão. Um só. Nos dias do Cristo, Paulo disse: não há um justo sequer, apenas Jesus, e ele salvou o mundo da destruição. Há momentos em que o Pai te convida para compartilhar com você o gemido de milhões de pessoas. Ele não quer reclamar do pecado do mundo, ele não quer, não, ele sabe. Ele não quer compartilhar para você das corrupções do país ou das nações, ele sabe. Ele também não quer te dizer o juízo que virá sobre esse mundo, porque ele já deixou dito. Mas ele quer compartilhar com alguém que entenda a sua dor, para que no mínimo possa se colocar de joelhos e dizer: salva esta nação, salva esta cidade,
salva a América do Sul, salva a Índia, salva o Camboja, salva a China. Quando Ele te convida e diz: o Pai procura adoradores, na verdade Ele está dizendo: o Pai está procurando alguém que possa compartilhar seus sentimentos, alguém que se coloque na brecha, alguém que faça a intercessão, alguém que suplique a intervenção, alguém que clame por misericórdia. Puxa, pastor, mas era Abraão, eu sei, mas ele era homem como eu, e ele não entendeu ainda que não se trata simplesmente de obediência, mas é relacionamento. Que a caminhada com Deus não é um cumprimento de muitos rituais, de uma sequência de regras e leis, mas é um mergulho relacional nos braços da divindade. Quando é que a gente vai entender que o Pai não busca mecanismos espúrios, religiosos, mas que Ele quer um coração quebrantado e contrito, do qual Ele não consegue rejeitar, porque é nesta seara que Ele consegue plantar os seus sentimentos. Se você estudar só um pouquinho, aquele que não é teologizável, que não pode ser definido, você vai chegar à conclusão básica de que o anelo do Senhor para com a sua igreja é que ela se coloque como o meio de conexão entre o homem perdido e um Deus que está irado, mas cujo coração, por meio do Cristo, ecoa através de nós, dizendo: reconheçam seus pecados e rendam-se ao perdão da cruz. A mensagem que nunca deveria ter saído de nossos lábios, nunca deveríamos ter parado de pregá-la. Então enchemos os nossos púlpitos de coaches, enchemos as nossas canções de melodramas, quando deveríamos anunciar o perdão da cruz. Então agora o mundo zomba da cruz, e o Pai continua procurando corações do qual Ele quer compartilhar da sua dor. Outra Sodoma se levanta. Onde estão os Abraãos para orar? Não basta apenas obedecer à instrução e caminhar com o Senhor. Ele deseja um relacionamento um tanto que mais profundo. Ele quer compartilhar consigo as coisas do céu, seja da justiça como da misericórdia. Deus deseja que nós interessamos pelo que Ele se interessa. Ele realmente deseja que a justiça que a sua santidade exige seja de igual modo compartilhada, tanto quanto a sua misericórdia derramada exige alguém que a absorva. E Ele espera que a gente tenha essa ousadia. É por isso que Deus às vezes espera tanto tempo
para fazer com que cumpra em nós a sua promessa. É como se Ele estivesse construindo, pavimentando essa estrada relacional em nós. Deus precisa de alguém, ainda que seja por meio da provação, que consiga compreender o coração dele. O nível da amizade não é construído através de regras, usos e costumes, mecanismos meramente humanos. O nível da amizade é construído através de aplicações divinas e aplicações humanas ao divino. Portanto, eu quero concluir, mas para chegar ao terceiro nível da escada de Abraão, o nível onde Jesus disse, Ele me viu. Abraão ainda não estava pronto para vê-lo, porque alguns historiadores afirmam que possivelmente as 5 cidades somadas poderia chegar a 1 milhão de pessoas, como alguém que tem um contexto de 5 cidades, aonde sabe que ela vai ser subvertida, e tem 1 milhão de pessoas, ele vai orar apenas por uma. Como esse alguém pode vislumbrar Jesus? Como, pastor Ricardo? Como? Como alguém que despreza 1 milhão de almas, em detrimento de uma, pode dizer que eu vi Jesus? Ele ainda não havia visto. Ainda não. Porque o seu coração ainda estava na terra. Ele ainda era um colega. Mas Deus quer ele como um amigo. E sabe que o coração dele deseja isso. Então o Senhor o convida para um nível um pouco mais alto. E você vai ver esse nível lá no capítulo 22. E se eu tivesse tempo eu iria te levar a isso, mas como eu não tenho, eu vou simplesmente parafrasear e outro dia a gente volta aqui. Simplesmente para levar você a entender que Deus vem a Abraão agora e diz a ele: você quer um nível de amizade comigo, filho? Quer caminhar mais próximo de mim? Então pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica-o a mim. Jamais imaginava que Deus ia pedir isso. Talvez Abraão pensasse consigo mesmo: jamais poderia imaginar Deus pedindo-me tal coisa. Esse menino é a promessa. Esse menino foi Ele que deu. Ele falou que ele seria pai de multidões também. Embora possa eu imaginar que a mente de Abraão acolheu esses pensamentos, mas ele ouve a voz de Deus dizendo: vai, toma o teu filho, teu único filho, enfatiza Deus, a quem tu amas, e sacrifica-o a mim no meu monte. Abraão se levantou, tomou o menino, chamou 2 servos, albardou os jumentos, levando a lenha, levando o fogo, e foram a Moriá. E ao chegar, deixou ali os meninos com as jumentas, colocou a lenha sobre os ombros de Isaque, e subiram os 2 calados ao topo da montanha. Eu imagino que o coração de Abraão está completamente acelerado. O de Isaque, naturalmente, mais do que o do pai. Mas quando chega no alto, ele faz um altar, reparte a lenha sobre o altar, e o menino ajuda. Então o menino olha para ele e diz: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, estamos no lugar certo.
Mas cadê a oferta? Cadê o sacrifício? Queira estar no lugar de Abraão, olhando para o seu filho. Ele era um homem sensível, se vê na sua história. Então o mínimo que você vê é os olhos desse velho pai encher-se de lágrimas e olhando no olho do filho, tudo que ele consegue dizer é: Deus proverá para si, meu filho. O menino entendeu, mas não correu. Obediente à instrução, deitou-se sobre o altar inerte. Que fé tinha esse menino, que ousadia tinha Isaac. Então ele amarrou o menino, pegou o cutelo nas mãos e levantou. Eu não consigo imaginar Abraão com os olhos abertos, olhando o rostinho de Isaac, o seu único filho. Deus disse: a quem tu amas? Quando ele levanta, Deus brada dos céus e disse: não, Abraão, não façais isso com o menino. Eis aí o cordeiro. E Abraão olhou e viu um cordeiro preso aos arbustos, que Deus o preservou. Por que Deus fez isso? Precisava Deus saber o quanto Abraão o amava para tê-lo como amigo? Na verdade, não precisava. Mas Abraão precisava saber o quanto ele mesmo amava a Deus, a ponto de entregar o seu mais precioso bem. É por isso que ele chega nesse ponto, se comparando à amizade, e dali por diante o seu relacionamento com o divino foi tão intenso que se tornou amigo de Deus. Deus olha dos céus à terra e diz aos anjos: este é meu amigo. Como quem diz: esse compreende o meu coração, esse sente o que eu sinto, esse posso confiar. Aleluia. Então você olha para ele, e Deus estava simplesmente dizendo: Abraão, eu estou fazendo de você uma figura, porque um dia vão olhar para você e irão me ver. Abraão está olhando para Isaac deitado sobre a madeira. Mas os seus olhos estão contemplando Jerusalém sobre o monte Gólgota. Quando o cordeiro, de igual modo, sem dizer uma palavra, é deitado sobre o madeiro. Então ele está vendo Jesus. E quando o pai diz a ele: eis o cordeiro, sua alma regozija com a salvação por ele provida. Por isso Jesus disse: ele viu o meu dia e se alegrou. É por isso que o Isaac é a figura do Cristo, um tipo de Cristo, uma tipologia
do Pai é vista em Abraão, tanto quanto de Eliezer, é do Espírito Santo, tanto quanto de Rebeca, é a igreja. Portanto, que tal aceitar o convite do Pai para estreitar o nível relacional? Eu quero te convidar a isso essa noite. Quero orar com você nisso. Que tal ouvir o chamado do Senhor dizendo: ocultarei eu alguma coisa de fulano? Que tal Ele compartilhar contigo das coisas divinas? Que tal caminhar com Ele lado a lado? Que tal ter Ele assentado com você junto ao carro? Que tal sentar-se e saber que Ele está ao seu lado, cuidando de você o tempo todo, como Abraão cuidava de Isaac? Que tal permitir que essa amizade se aprofunde? Não percebeste que Ele te convidou a ir para casa e fazer do seu lugar secreto em casa o lugar de encontro com Ele? Não percebeu que Ele te convidou não ao isolamento dEle, mas à separação das coisas do mundo, para que você mergulhasse nele dentro de sua casa? Não percebeu? Então perceba agora. Ele está te convidando para um novo nível de relacionamento, te convidando para um novo nível de entendimento da sua palavra, das revelações das coisas divinas. Então eu quero te oferecer agora esse momento de oração. Quero te oferecer o perdão da cruz. Quero te oferecer os braços de Jesus. Quero te oferecer o Evangelho que te liberta. Quero te oferecer o sangue que quebra as algemas, que anula a maldição do pecado. Quero te oferecer a luz que ilumina a sua vida de trevas ou os momentos de angústias. Quero te oferecer a bênção em meio à maldição dessa terra. A única coisa que precisas fazer é tão somente abrir o teu coração e olhar para Jesus como olhou Abraão e dizer: tu és a minha salvação, perdoa-me. E o meu convite é para que você volte para Ele hoje, que você entregue o seu coração a Jesus hoje e suba os degraus. Não fique no primeiro, suba os degraus. Feche seus olhinhos. Depois dessa oração que farei, uma canção cantada, então você se jogue no colo de Jesus. Se você estiver aí na sua casa, ao lado de alguém, então abraça essa pessoa, ore com ela, por favor. Se você estiver em família agora, e tiver alguém que está desviado, distanciado, olhe para essa pessoa agora, em nome de Jesus. Convido-a a voltar para Jesus agora. Faça uso dessa palavra, convide-a. Volte agora, filho. Volte agora, filha. Entrega teu coração ao único Deus que te ama de verdade. Entrega. Deixa a ansiedade de lado. Deixa essas angústias da vida. Entrega-se a Ele aí agora. Dobre o seu joelhinho onde você estiver. Fale com Ele. Me faz sentir o Espírito Santo que vidas estão se consertando agora. Faça isso mesmo. Faça isso mesmo. Se entregue. Não tenha medo dessa acusação que está na tua mente. Ele já te perdoou. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Volte. Volte. Aceite Jesus agora. Paizinho, contempla essas famílias.
Contempla essas ovelhas. Contempla esses filhos que se perderam, mas que estão voltando, Senhor. Contempla essas pessoas que aceitam o teu convite para um nível relacional mais profundo. Mas eu quero te implorar também de maneira pública, Senhor, enquanto eles estão orando em casa, enquanto se canta aqui, ouça os gemidos dos africanos, Senhor, e salva. Ouça o gemido da Índia, Senhor, e salva. Ouça o gemido desta nação, Senhor, e salva. Tantas ovelhas perdidas, tantos desviados. Ai, salva, Pai. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Me dê almas, Pai, me dê almas, Pai. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Recebe essas vidas. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Isso, se entrega a Ele. Não tinha valor. Abrace a sua mas família. tudo pagou. Chore por junto. mim. Inicie uma nova relação com Deus. Tu tens sido Cante tão, junto, tão cante. bom pra mim. Em Abraão, Ele estava te mostrando Jesus. Impressionante, Construiu o caminho da cruz. ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso Recebe o meu abraço em nome de Jesus. Louve. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, Aleluia. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba muralhas, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus,
estamos passando por aqui com muita alegria para trazer uma mensagem para você e para toda a sua casa. Temos vivido um tempo de dificuldades e desafios. Dias que parecem nos afastar cada vez mais. Muitas pessoas preocupadas e assustadas, mas esta é a hora de manter viva a nossa fé em Deus. É agora que precisamos nos unir, ainda mais. Vamos caminhar juntos. Vamos vencer mais esta batalha. Não vamos desanimar e nos dar por vencidos. Vamos nos manter firmes em Deus. É por isso que a Igreja de Jesus não para. Continuamos trabalhando e atendendo. Continuamos unidos como corpo de Cristo. Estamos orando por você e por sua casa. Estamos à disposição de cada um de vocês. Mesmo estando longe fisicamente, sem poder te dar aquele abraço apertado, saiba que continuamos juntos. Juntos em oração. Juntos no coração. Juntos como uma família. Por isso, continue firme. Não desanime nesse momento. Saiba que você faz parte de uma igreja. Uma igreja viva. Esta igreja caminha contigo. Está precisando de ajuda? Estamos aqui para você. Estamos aqui para te encorajar. Estamos aqui para te ajudar. E estamos aqui com você. Você não está sozinho. Estamos todos juntos. E juntos venceremos. Conte comigo. 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 Cada um de nós fazemos parte de uma grande família. Uma família unida, a família de Deus. E todos nós passamos juntos momentos de alegria, momentos de prazer, de festa, de gozo, onde não poucas vezes sorrimos, nos alegramos, mas também como uma grande família. Todos nós queremos passar juntos pelos momentos difíceis. E a verdade é que estamos passando por um momento difícil, um tempo difícil. Todos estão enfrentando de maneira igual. Mas é justamente por isso que, como família, nós estamos aqui para te dizer que estamos juntos com você. Estamos unidos com você. E que certamente irá passar por isso e vencer tudo isso. Certamente o Deus que nos uniu é o Deus que nos dará vitória em tudo isso. Portanto, seja firme, seja constante, mantenha-se no Senhor e saiba de uma coisa: você realmente pode contar conosco. Conte com o corpo pastoral, conte com essa igreja, conte comigo, conte conosco. E esteja confiante no que te digo agora. Estamos todos juntos nessa grande batalha e certamente todos juntos venceremos. Um grande abraço a você e a sua família. Como disse, resiliência. Seja firme e constante, pois tudo ficará bem. Um grande abraço. Deus te abençoe.